Graça e paz, irmãos. Estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, especificamente, estaremos lendo o capítulo 12 e 13 do livro de Neemias e o primeiro capítulo do livro de Esther. Então, você é o nosso convidado para estar abrindo a sua Bíblia agora e acompanhar a leitura conosco. Então, o capítulo 12 de Neemias está escrito: Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. Amarias, Maluque e Ratos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói e Abias, Miamim, Maadias e Bilga, Semaías e Joiaribe e Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas: Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. Bacbuquias e Unir, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, Jeremias e Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Melico, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Helcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Icre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Eze, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Razabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes nas casas dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dário Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem, darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias e Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda das tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua e filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, e com louvores, e com cantos, saltérios, alaúdes e com harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, tendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, e Esdras, e Mesulão, e Judá, e Benjamim, e Semaías, e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Asriel, e Milalai, e Gilalai, Maai, Netanel e Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte,
e defronte deles subiam as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro em frente eu após ele. E a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, e a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maazéias e Semaías e Eleazar e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ezé, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei, e faziam a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia os chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e a cada um no seu dia. E santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel a toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com um rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alçar licença do rei. E vim a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus e as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles a Anã, filho de Zacu, e o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas e figos e toda
casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixes, e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e vosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, eis de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada uma a sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempo determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Isto é capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre o pavimento do pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Biztar, Arbona, Bigtã e Abagta, Zetar e Carcais,
os 7 eunucos que estavam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tassis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. Assim haverá sais desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar, em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até o menor. E pareceram bem as palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos juntos lendo capítulo 2, 3 e 4 do livro de Esther. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.